que Deus nos dá para o amor dele, para o amor dos espíritos elevados, como Jesus. Então, Deus nos dá a chance de se ensaiar, que é ser pai e ser mãe. Quando nós deixamos, muitas vezes, de comer para dar aos nossos filhos, quando nós fazemos outros vários sacrifícios, noites insones, mal dormidas, preocupados com a doença de um filho, né? Fazemos de tudo para que eles sigam o caminho do bem. Mas isso não é amor. Isso é afeição, isso é querer bem, mas o amor verdadeiro nada cobra. E nós cobramos. Na hora que um filho nos responde mal, na hora que ele se nega a nos ajudar, na maioria das vezes, lógico que toda regra tem exceção, mas na maioria das vezes nós dizemos: como você é ingrato, é assim que você me agradece, né? Limpei tanto, vômito seu, cuidei tanto das suas doenças, e na hora que eu preciso, você me responde desse jeito. E o amor verdadeiro, o amor de Deus, o amor de Jesus, não tem nada disso. Nada, absolutamente nada. Quando nós chegarmos à condição de espíritos puros, que é que quando realmente nós soubermos viver esse amor, nós vamos entender que é um amor que ele por si mesmo, ele basta. É aquele amor que nos completa, que nos preenche. É uma sensação, deve ser, de um pertencimento tão grande à humanidade, ao outro. Mas isso, lógico, nós vamos aprendendo à medida que vamos caminhando nas reencarnações. Porque, por enquanto, muitas vezes, a gente tem problemas na nossa própria família consanguínea. Imaginemos se a gente tem esse amor de irmão, amor mesmo, esse que nada cobra, esse onde a gente se doa no melhor do que já temos em nós, esse que vai trazer para nós aquele estado de felicidade perene que Jesus disse que nos deixaria, inclusive a paz dele, mas que não é a paz do mundo, né? A paz dele é a paz quando nós tivermos realmente com a nossa consciência absolutamente tranquila de que estamos seguindo as leis divinas. Deus, essa inteligência maior, criadora de tudo que existe, ainda é difícil a gente entender, né, Deus, é difícil, porque nosso atraso espiritual é tão grande que a gente não consegue realmente conceber, tanto que Jesus nos apresentou como Pai, para que nós tivéssemos uma ideia mais fácil dessa inteligência suprema. Ele nos apresentou como Pai. E essa inteligência nos criou, nós somos centelhas divinas, passamos por um processo de princípio espiritual e depois para um princípio inteligente. E na nossa caminhada até hoje, para chegarmos onde estamos, é uma caminhada milenar. Basta a gente ver que de Jesus para cá, 2000 e tantos anos, praticamente ainda estamos repetindo velhos erros daquela época. Então, 2000 anos, isso não significou quase nada em termos de evolução espiritual. Significou muito em termos de evolução da parte do intelecto. Hoje nós vemos aí os cientistas pegam um vírus novo, nós já temos várias vacinas. A parte da tecnologia, olha como, ainda mais com essa pandemia, nós estamos podendo conversar um com o outro. Então, essa parte tem tido um desenvolvimento estupendo. Né? São naves enviadas a Marte. Esses cientistas todos, essas inteligências brilhantes que nós vemos já nesse mundo, né?
aquele cientista, aquele físico inglês, descobrindo os buracos negros, que agora estão sendo comprovados que aquela teoria dele realmente é verdadeira. Então, a gente já percebe quanta inteligência em diversos graus nós temos desenvolvida na Terra. Mas olhar o outro como irmão, aquele olhar de amor que uma Teresa de Calcutá, porque esse amor não vai ser de determinada religião, esse amor vai ser da humanidade inteira. Então, quando a gente sabe de uma Teresa de Calcutá, que na Índia, quando passava e via um irmão caído, ela não fazia como a maioria das vezes nós fazemos. Fingimos que não vemos. Ela se abaixava na mesma hora, procurava fazer o seu melhor, inclusive limpar as feridas, cuidar dele, mesmo sabendo que talvez fosse a única vez que ela estivesse tendo contato com aquele irmão. Talvez nunca mais ela o veria. Mas para ela, justamente, o que importava no momento era a felicidade que aquele irmão proporcionava a ela de se doar. Esse aqui é o verdadeiro amor. Então, não me importa se eu nunca mais olhar a pessoa, se nos distanciarmos. Isso, para mim, não tem valor, porque eu não quero retorno. Eu já estou tão planificada, tão cheia daquele amor, que isso é que me traz a felicidade. Então, nós vamos um dia ser assim. Mas a gente não acha isso de graça. Deus não nos fez perfeitos. Não teria graça. A gente está vendo aí, os atletas estão dando sangue para conseguir subir naquele pódio. Por quê? Aí vem o momento do resultado de tanta luta. Se eles nascessem já prontos, qual era a graça? Mas nós também, quando chegarmos no momento em que nos depararmos com Jesus, depois dessa caminhada milenar, e nós olharmos para Jesus e dissermos, Senhor, enfim, estamos aqui, a gente pode imaginar a felicidade que vamos sentir, porque a gente vai perceber que foi o nosso esforço, foi o nosso vencer-se que nos fez chegar até lá. Nós sabemos que durante essas múltiplas encarnações, de onde saímos daquele homem das cavernas, que a própria história da Terra nos conta, né? De 4, peludos, completamente governados pelos instintos, as leis de Deus colocadas em nossa consciência, leis de amor, justiça e caridade. Naquela época, elas estavam adormecidas, porque a nossa inteligência não tinha se desenvolvido. Por isso nós encarnamos, porque são as dificuldades de um orbe, né, endurecido, difícil, que nos impulsiona. Se a gente ficasse só no mundo espiritual, onde a vibração é outra, seria difícil esse caminhar. Mas a gente vê naquela época da história que o homem da caverna, né, ele vai descobrir o fogo, ele vai descobrir os metais para fazer uma arma, né, para caçar, ele vai descobrir como se vestir com a pele dos animais, né, ele vai descobrir a roda. Então, são várias descobertas que a necessidade fez com que a inteligência fosse se desenvolvendo. Quantas vezes a gente dá um jeitinho dentro de casa com alguma coisa que se quebra e a gente diz, não, eu preciso dar um jeito de substituir, porque eu preciso fazer isso. Olha a nossa inteligência se desenvolvendo por necessidade. Então, por isso nós estamos aqui na Escola da Terra, para a gente ir desenvolvendo. Agora, lembrando que não é desenvolver só a parte do intelecto. Isso também faz parte da evolução espiritual. Mas
nós não vamos chegar ao estágio de espíritos puros como Jesus chegou, se nós não desenvolvermos a parte dos sentimentos. Não tem como. Por mais que eu tenha uma inteligência formidável, se junto a ela não estiver também o amor, nada adianta. Até Paulo diz isso numa de suas epístolas, né? Se nós podemos até falar a língua dos anjos, mas se não tiver amor, não tiver caridade, de nada adianta. E aí a gente até diz, nunca nem chegaremos a falar a língua dos anjos, porque sem amor não chegaremos ao estágio de falar a língua dos anjos. Então a gente tem que se lembrar que estamos na Terra provisoriamente, que o que vai viver pela imortalidade é o nosso espírito. Esse é imortal. Quando Jesus, que veio nos ensinar e falou por parábolas, porque eram mais fáceis de ser compreendidas, usando as coisas do dia a dia, naquela sociedade de agricultores, de pastores, de pescadores. Mesmo assim, foi difícil para ser entendido, foi difícil, porque se a gente agora ainda tem dificuldade de entender esse amor, imaginemos há 2000 e tantos anos atrás. Mas ele veio assim mesmo, ele sabia que algum dia nós entenderíamos a sua fala. E agora estamos começando a perceber o que ele queria nos dizer, né? Então, esse mestre amado, que nós imaginemos, inclusive, a beleza, porque um espírito puro que se propôs, por amor a nós, a tomar um corpo de carne, um espírito já que não tem mais essa envergadura pesada que nós temos aqui, e veio por amor. Então, ele veio nos dizer mesmo que não juntássemos tesouros na terra, onde a traça rói, a ferrugem corrói, os ladrões podem nos roubar, mas juntássemos tesouros no céu, porque são as virtudes que passam a fazer parte de nós, e de nós ninguém pode tirar. Então, ele falou tanto que não o receberam. O povo judeu naquela época era o único povo monoteísta, era o único povo que acreditava num Deus só. Os outros eram politeístas, adoravam vários deuses. E Jesus nasce entre esse povo politeísta, monoteísta. Jesus já vinha sendo anunciado pelos profetas, já vinha sendo, porque os judeus foram muitas e muitas vezes escravizados. A gente sabe, né, que eles vieram trazidos por Moisés, que os libertou da escravidão egípcia. Moisés não chegou a entrar na terra de Canaã, mas Josué o substituiu para levar esse povo. Então, a gente sabe que os profetas que vieram, todos, porque eles foram de novo cativos da Babilônia. Quando Jesus nasceu, eles eram cativos de Roma. O Império Romano os dominava. Então, eles tinham um rei, que na época nem hebreu era, mas era casado com uma hebreia. Então, por isso, Herodes, ele estava no trono, lá na Judéia, nessa parte onde Jesus veio, mas ele reportava tudo aos romanos. Então, era o espião romano dentro daquela localidade. E Jesus era esperado como o rei, que era o reino que eles conheciam. Aquele rei que vinha salvá-los, né, do domínio romano. Então, esperavam chegar aquele rei poderoso, ouros, pedras preciosas, um exército poderosíssimo, aniquilando os romanos, para que eles pudessem, eles se achavam, né, o povo escolhido por Deus, eles tinham esse orgulho, os judeus. Então, quando chega Jesus, eles não acreditaram. Quando Jesus chega falando que ele era o esperado, não acreditaram.
De jeito nenhum, inclusive o próprio lugarejo de Nazaré, onde ele foi, onde ele cresceu, ele nasceu em Belém, mas ele cresceu lá, ajudando seu pai na carpintaria, que o messianato dele foi dos 30 aos 33 anos. E mesmo em Nazaré, não foi lá que ele formou seu grupo de discípulos, de apóstolos. Foi em Cafarnaum, um lugarejo bem pertinho de Nazaré. Mas lá é onde ele foi aceito. Como a gente diz, santo de casa não faz milagre, né? Então, assim aconteceu também com Jesus. Mesmo ele tendo que, Maria levando aos 12 anos ele ao templo de Jerusalém, que várias vezes foi construído e derrubado e reconstruído, e hoje em dia também tem só as ruínas, e que Jesus previu quando os apóstolos ficaram em Jerusalém abismados, olhando aquela grandeza, aquela suntuosidade daquele templo, Jesus disse que não restaria pedra sobre pedra daquele templo. E isso aconteceu mesmo depois. Né? Os romanos acabaram. Então, Jesus não era realmente, não foi considerado aquele que veio para salvar, aquele humilde nazareno que quando ele começou o seu messianato, seu pai já havia morrido, então eles contam que a carpintaria ficou silenciosa, porque foi quando ele começou a sua história aqui na Terra, contando que ele vinha trazer um reino, que não era o reino que nós estávamos, que eles estavam, nós também. Nós, como reencarnacionistas, nós podíamos também estar lá naquela época. A gente não sabe, mas podíamos. Então, a maioria não reconheceu. Aquele pobre, aquele humilde, não pode ser. Só que quando Jesus, é a tal história do Espírito puro, o magnetismo dele era tamanho, que isso vem do amor maior. Ele sabia como mexer nos fluidos, por isso que ele fez as curas. Ele não fez nada que fosse contra a lei natural, nada contra a lei de Deus. Ele fez o que já era possível a ele naquele degrau evolutivo dele máximo, ele podia fazer essas mudanças nos fluidos. Então, ele começa a ser notado quando ele realmente, além da sua fala, ele exemplificava, ao contrário dos fariseus, dos judeus que se diziam doutores da lei, que lê essa lei de Moisés, que realmente teve a sua parte divina nos 10 mandamentos, mas no resto tinha muita coisa que era de Moisés mesmo, ser humano. Inclusive, a lei, na época, era a lei de talião, olho por olho, dente por dente, e Jesus veio trazer o perdão. Quando Pedro pergunta, devo perdoar meu ofensor 7 vezes? Jesus diz, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Ou seja, sempre que necessário seja, o irmão deve ser perdoado. Porque o perdão liberta aquele que o concede. Então, quer dizer, eles viviam ainda nessa época, os sacerdotes, que inclusive tinham direito dentro dos templos, no templo mesmo de Jerusalém, que era aquela maravilha, eles tinham sua parte política. Ali eles julgavam e ali eles condenavam à morte. E então, eles se achavam mesmo os donos da verdade. Né? Lógico que sempre tem as exceções. Né? Tinha um doutor da lei que procurou Jesus na calada da noite, Nicodemos. Ele não sabia da reencarnação e que Jesus lhe fala. E ele ainda diz: como, Senhor, pode um homem velho entrar de novo no útero da mãe e nascer? Então Jesus vai explicar, mas ele não tem a coragem de ir durante o dia. O Nicodemos, ele foi ao encontro de Jesus na calada da noite, porque ele tinha aquele status que ele não queria perder. Mas tinham muitos fariseus
e publicanos e escribas, que eles estavam tremendamente incomodados com Cristo, porque tudo que eles pregavam, né, aquele poder que eles exerciam sobre o povo começou a direcionar esse poder para Jesus, porque aí Jesus só ia estar em volta de a volta de Jesus, que se reunia aquela multidão em torno do mestre. Só ali, de estar ali, eles já sentiam as emanações, né, daquelas vibrações. E foram muitas curas de cegos, paralíticos, pessoas que eles chamavam de endemoniadas, que eram pessoas que estavam ali com espíritos obsidiando. É, pessoas, naquela época, havia muito a hanseníase e a lepra, e essas pessoas eram consideradas impuras, elas não podiam nem entrar em Jerusalém. Jerusalém, como no tempo antigo as cidades mais importantes eram muradas, eles não entravam, eles ficavam mendigando bem afastados, nos caminhos, eles não se aproximavam. Então, quando os fariseus notaram que a proeminência já de Jesus com a multidão, foi justamente a hora que eles começaram a fazer aquele trabalho todo, porque eles queriam, de qualquer maneira, pegar Jesus no erro. Eles faziam de tudo para poder dizer: está vendo? Ele é contra a lei de Moisés. Ou então, está vendo? Ele é contra o amor que ele prega. Isso aconteceu no caso da mulher que foi pega em adultério, né? Que eles pensaram: se Jesus disser para nós jogarmos as pedras, como diz a lei de Moisés, que ela tem que morrer, né, apedrejada, nós vamos dizer: ele prega o amor, mas está dizendo que ela tem que morrer apedrejada. E se ele disser que ela não tem que morrer apedrejada, porque ele prega o amor, ele está sendo contra a lei de Moisés. Então, eles faziam isso o tempo inteiro com Jesus. O tempo inteiro. Para pegar Jesus e colocá-lo contra Roma, eles pegaram uma moeda que tinha um retrato do César, que era o imperador romano, e perguntaram, porque eles pagavam tributos a Roma, eles tinham ódio de ter que pagar esse tributo caro, né, a Roma. Aí perguntam a Jesus se deviam pagar tributo e mostram a moeda. Aí Jesus, eles pensavam, se ele disser não, nós jogamos ele contra Roma. E se ele disser sim, vamos dizer que ele não ama o povo judeu, que quer que nós continuemos com esses tributos pesados. Aí Jesus simplesmente pergunta: de quem é esse retrato, esse signo que está aí gravado na moeda? É de César, Senhor. Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, Jesus sempre teve essa sabedoria, e eles cada vez mais foram ficando com raiva, com inveja, com ódio de Jesus. Mas Jesus continuou a sua pregação, os seus discípulos com ele, ajudando a todos, dando exemplos maravilhosos, falando de Deus, desse Pai, que não é o Deus de Moisés, que era aquele Deus, Senhor dos Exércitos, aquele Deus que se enchia de ira, aquele Deus que se vingava. E Jesus traz o Deus Pai, o Deus Amor, o Deus que perdoa, né? Então ele conta várias parábolas colocando isso para o povo que estava acostumado com aquela, né? Eles viviam até hoje os judeus. Eles acham que o Messias não chegou. Tanto que a gente tem o antes de Cristo e depois de Cristo, e eles não. Eles já estão no ano 5.000, não sei quanto. Então, para eles, Jesus não foi divisor de tempo, porque de não realmente não acreditaram. E aí a gente vê, né, que Jesus veio trazendo essa amorosidade toda do Pai, né, esse perdão, tanto que ele cansa de falar: não julgueis,
porque é uma parte muito difícil, realmente, o julgamento. Meus amigos, quando eu falei no início que realmente a gente precisa pedir muito a Jesus que nos ajude, é porque nós chegamos num ponto onde realmente a gente não pode dizer mais que não sabia. Porque enquanto a nossa consciência estava adormecida pelos instintos, a gente realmente não sabia. Mas agora a nossa consciência está acordada, nós já desenvolvemos a inteligência, nós sentimos quando estamos agindo certo ou estamos agindo errado. E agora chega o momento de fazermos conosco o quê? O que Sócrates já tinha 500, 600 anos antes de Jesus, o que Sócrates já tinha visto escrito num portal em Éfeso: homem, conhece-te a ti mesmo. Até atribuem essa frase a ele, mas ele leu isso num portal religioso. Então, a nossa hora difícil é essa agora. É o autoconhecimento, é a reflexão que temos que fazer com nós mesmos. Porque eu acho que na parte de encarnações, daqui para frente, nós vamos pegar as reencarnações mais difíceis. Mas temos que começar agora. Porque é nos conhecendo de verdade, com sinceridade, que a gente vai poder entrar no processo de modificação de nós mesmos. Por enquanto, a gente julga, mas se a gente, na hora que julgar, a gente se voltar para a gente com sinceridade, a gente vai dizer: meu Deus, eu ajo assim também. Oh, meu Deus, eu já agi assim. Como é que eu posso julgar? E para julgar, a gente tem que ter toda a história da pessoa. Como que eu vou saber da história de reencarnações daquela pessoa? Porque ela está trazendo nela, como nós estamos, o resultado das nossas vivências. Eu não conheço, como que eu posso julgar? Então, é isso que agora vai entrar essa parte difícil para nós. Nos conhecermos. Percebermos o quê? Que ainda trazemos orgulho. Eu estou dizendo para a maioria das pessoas, não estou dizendo, de repente, tem pessoas aí já de uma evolução maior, que já conseguiram se libertar disso. Mas orgulho, vaidade, melindre, egoísmo, aí a gente não tem tolerância, a gente não tem respeito, a gente não tem limites, muitas vezes. Olha, se for citar, a gente vai ficar o resto da noite citando. Então, é um esforço danado que não vamos conseguir nessa encarnação. Talvez a gente bote mais umas 5, mas no esforço, porque ninguém pode fazer isso por nós. Nós podemos até escutar um bom conselho, os espíritos que nos amam estão torcendo por nós, podem até nos intuir, né? A gente, de repente, vem uma ideia boa, mas também tem os que não gostam de nós, que às vezes nos encontram aqui, e aí se propõem, né? Ainda não conseguiram perdoar. Tudo isso nós estamos sujeitos, mas existe Deus, é o poder absoluto. Existem espíritos como Jesus, vários. Ele, para nós, é o governador do nosso orbe, porque nos é dito que ele e sua equipe, eles criaram o orbe terreno, a parte geológica da Terra. Então, não deve ter sido só aqui, Jesus deve também ter criado outros orbes. A gente vai entender isso no dia que a gente chegar a espírito puro, então ainda vai faltar milhares de anos. Mas o que interessa é que tudo tem que ter o seu princípio. E está na hora da gente começar, porque agora nós entendemos que o mal, em primeiro lugar, prejudica a quem o pratica. O bem vai nos trazer uma sensação de alegria. Tudo vai ser muito momentâneo ainda, porque não tem a proporção do estado de felicidade perene que o espírito puro adquire. Mas como vai ser gostosa essa sensação
da gente pensar, não, eu vou dizer esse desaforo, e a gente pensar, não, para que isso? Não vale a pena. Se eu fechar meus olhos agora, de que valeu o desaforo que eu falei? Então, não vale a pena mesmo eu ficar com esse sentimento vai me fazer mal. A medicina já nos diz que muitas vezes esses sentimentos trazem até câncer. Então, porque o nosso corpo físico, ele é escolhedouro do que vem do espírito. A gênese das doenças, em princípio, não está no físico, não. Está no espírito doente, que tem que ser drenado. Então, vem para o corpo físico. Então, vamos viver, procurar para o nosso benefício, uma vida melhor, conversando conosco, mas isso é todo dia. É por isso que às vezes dá desânimo. Mas a gente tem que pensar, quanto mais eu retardar o processo, vai ser pior para mim. Porque Deus é amor. Deus, e esse amor absoluto não tem vingança, não tem nada disso, é amor. Se o amor de Jesus não existe mais sentimento ruim nenhum, imaginemos o amor de Deus. Mas nós somos subordinados às leis divinas. Existe a lei de evolução. Queiramos ou não, vamos evoluir. De uma maneira menos sofrida ou mais sofrida, vamos evoluir. Todos fomos criados para a situação de espíritos puros, espíritos felizes. Então, se eu sei que eu não tenho como escapar e que eu tenho alguma coisa muito maravilhosa no final, então por que eu vou continuar dificultando a minha situação? Porque oportunidades nós vamos ter sempre nas reencarnações. Mas quanto mais nós somos rebeldes, mais as situações também ficam difíceis. É como aquele estudante que não quer, não quer, não quer, perde de ano, perde de ano, perde de ano. Os colegas estão indo adiante. Quando chega mais tarde, ele já casado com filho, vê os colegas numa situação financeira lá em cima, e ele quase se acabando para sobreviver. Aí ele pensa, vou recuperar meu tempo perdido. Vou estudar, vou fazer uma faculdade à noite. E realmente ele se empenha, ele passa. Mas ele vai fazer do mesmo jeito que ele ia fazer antes, que muitas vezes só estudava. Ou então estudava e trabalhava. Agora ele vai ter que estudar, trabalhar e cuidar de uma família. Então, muitas vezes, fins de semana, ele não vai ter para estudar. Existem a família, existem os filhos. Ele quer silêncio para estudar e está lá. Aquela gritaria de criança aumentam. Porque nós temos que seguir. Não tem para onde correr. Nós temos que seguir para uma destinação de felicidade. Então, é isso que nós temos que pensar, porque é difícil, gente. Eu falo por mim. É difícil. Pensamentos ruins chegam de repente à nossa cabeça. Aí uma amiga desgraça, um passarinho pode até passar assim de raspão e dar uma pousadinha. Mas fazer ninho, só se a gente deixar. Então, é a tal história. O pensamento passou, não quero saber de você. Tá? Eu não quero, eu estou num propósito novo. Falar com a gente mesmo não é sinal de maluquice, não. Porque, inclusive, os psiquiatras falam que, como nosso pensamento é contínuo, a gente pensa, só que pensa baixo. Mas eu posso pensar alto. É a mesma coisa. Então, eu posso até pensar alto sozinho em casa comigo mesmo. Mas que maravilha, né? Quer dizer, eu estou numa proposta grande de me melhorar. E vocês insistem, né? Essa velha graça que está aqui, velha pela idade e velha pelo espírito. Então, essa velha graça, espiritualmente falando, continua querendo falar mais forte, mas não vai falar. Vai ser uma briga, mas uma briga de progresso, né? De conversa. Então, é isso que nós temos que fazer. Aí chega a hora de dizer assim, e a ovelha perdida? A ovelha perdida
Jesus nos conta para mostrar o amor divino. Ele já tinha se colocado até como pastor também. Jesus também disse que nenhuma ovelha do rebanho dele se perderia. Mas nessa parábola, Jesus coloca Deus como bom pastor. Então, aquele pastor que sai de manhã feliz, levando suas 100 ovelhas para pastorear nos campos. E passa o dia lá, né, levando a sua comidinha, seu alforje com as suas comidinhas, vendo as ovelhinhas ali pastando naquele balido, né, de umas para com as outras, conversando. E ao entardecer, ele resolve voltar para colocá-las no aprisco, que é o lugar, tipo um curral, onde se colocavam as ovelhas. E ele, aquele pastor cuidadoso, amoroso, ele não vai embora sem contá-las. E aí ele vai perceber que só tem 99. Ele, meu Deus, falta uma ovelha. Aí ele já sabia da condição daquelas 99, que eram ovelhas que já estavam acostumadas a segui-lo. Ovelhas que, com certeza, ficariam calmas, esperando o seu retorno. E ele deixa as 99 e vai à procura daquela que se desgarrou. E quando a encontra, ele não dá um pontapé na ovelha, ou ele não pega o cajado e dá, não. A alegria é tanta que ele suspende aquele animalzinho, coloca nos ombros e volta com ele, cheio de júbilo, porque encontrou a ovelha que se tinha perdido, né? Volta, junta-se às 99 e ele vai para casa, guarda as suas ovelhas. Mas a alegria de ter achado aquela que se perdeu era tanta que ele chegou em casa alvoroçado, contando à família. A noite reuniu, foi uma festa, a noite reuniu os amigos, os vizinhos, para contar daquela alegria que ele tinha sentido ao encontrar aquela ovelha que se desgarrou. Quer dizer, ela foi rebelde, ela não estava querendo seguir as outras, e ele foi procurá-la. Agora, a gente ouvindo isso, não podemos pensar se é assim. Eu posso muitas vezes também estar sendo rebelde porque, né, vão correr atrás de mim. Não é assim, não é bem assim, né? A gente sabe que as oportunidades sempre existirão, que Deus ama a todos da mesma maneira. Eu posso ser um espírito mais evoluído, como eu posso estar sendo um criminoso. O amor de Deus é o mesmo. Agora, que cada um vai ter suas dificuldades em relação àquilo que praticou, é aquela história, né, que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Embora Jesus também tenha dito que o amor cobre a multidão de pecados. Então, eu posso até ter errado bastante, né? Em primeiro lugar, tem que ter o arrependimento, o pedido de perdão, mas depois a gente tem que ter a reparação. Senão era muito fácil, né? Eu erro, peço perdão, erro, peço perdão, erro, peço perdão. Era fácil demais. Aí eu tenho que ter a reparação. Essa reparação vai ser de acordo com o teor do meu erro. Então, muitas vezes, o próprio espírito pede para encarnar sem mãos. Eu já presenciei numa reunião um espírito que chegou assim, muito choroso, dizendo que não conseguia olhar para as próprias mãos, porque ele foi médico nessa última encarnação e ele tinha dado a medicina para fazer aborto a vida inteira. Então, que ele não queria nascer com as mãos. Então, muitas vezes, o próprio espírito, quando reconhece, ele pede, como quando não reconhece a própria lei, né, de ação e reação está ali, como também, às vezes, eu posso até descer com uma programação mais sofrida, e aí entra a fala de Jesus. Se eu chego aqui e começo a tentar fazer o meu melhor, a tentar ajudar, então muitas daquelas partes sofridas me serão tiradas. Porque a proposta de Deus não é vingança, é educação.
Então, nós vamos nos educando. As dificuldades existem num processo de educação. Quanto mais nos desviamos, mais realmente esse processo é mais forte, é mais rígido. Então, eu tenho a impressão, né, que dei uma ideia para a gente até entender esse amor de Deus para com essa ovelha, que no caso somos nós, né? Então é um amor igual, sem distinção, mas cada um vai ter que ajeitar a sua caminhada, porque o roteiro para a gente chegar a esse estado de felicidade perene, né, nas funções que a gente nem imagina que vamos exercer. Para isso, a gente tem que se vencendo. A luta não é contra o nosso irmão, ninguém muda ninguém. A luta é contra esse nosso interior de sentimentos ainda pesados que trazemos conosco. Mas, meus irmãos, isso faz parte do processo. Todos passam por isso. Uns, né, às vezes aprendem mais rápido, outros menos rápido, mas todos passam por isso. Jesus também passou. O que interessa é a gente se conhecendo mais. Errou, nada de desistir. Bom ânimo, vamos lá, levanta, sacode a poeira, vamos em frente. Para isso, Deus vai ainda nos dar muitas e muitas oportunidades na reencarnação, da gente se vencendo e tendo cada vez mais paz em nossos corações. Então, mais ou menos, é isso que eu tinha que passar para vocês, agradecendo essa oportunidade e pedindo realmente a Deus, esse Pai de amor, que nos envolva nessas vibrações, né, de amparo, de cuidado, de carinho, e ao nosso mestre Nazareno também, que esse está, com certeza, porque os orbes que ele criou, ele acompanha, ele nos conhece a todos pelos nossos nomes. Jesus, na época, quando chegava alguém perto dele, ele dizia, por exemplo, fala, Raquel. Aí dizia, mas Senhor, como tu sabes o meu nome? Eu estou te conhecendo agora, mas eu não, eu te conheço desde ontem. Quer dizer, olha, quantas encarnações eu te acompanho. Então, que a gente possa cada vez mais sentir a presença desse nosso mestre amado, que dele nós temos a descrição, né? Dele nós podemos pensar e ver aquele mestre amado nas estradas poerentas da Judéia, né? De acordo com a Amélia Rodrigues, aquela beleza majestosa, por causa da Maioral, aquela beleza majestosa, os cabelos da cor do trigo maduro, os olhos, ela descreve não azuis nem verdes, mas transparentes, como se fossem duas estrelas engastadas na face, né? Aquele olhar de amor, tanto que quando olhavam, ele estava sempre em volta dele, um halozinho tênue de luz. Por mais que tenha o corpo físico, mas o amor verdadeiro transborda. Então, pensemos nesse mestre que desceu, fez esse sacrifício para nos mostrar realmente que o caminho é através do que ele nos... Né? Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, realmente, é através dos ensinamentos dele que nós chegaremos à nossa destinação final. Muito obrigada, Aline, a todos vocês que tiveram a paciência, né, para escutar.